Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria da TV Câmara e da Academia Pastorense de Letras, objetivando divulgar a produção literária, seja de ficção, seja na área científica, na área do pensamento, de Passo Fundo. Nesta noite conosco, Nelson Ribeiro, terapeuta holístico, que publicou o livro Harmonia Pessoal, Chaves para a Harmonia Pessoal, e que tem realizado uma série de palestras. Já era para o Nelson ter vindo no nosso programa há mais tempo, infelizmente as atividades dele e alguns contratempos, né, fizeram que ele só viesse agora. Já está com outros 2 livros prontos. Nós vamos falar sobre o seu livro, sobre o seu trabalho. Boa noite, Nelson. Boa noite, Paulo Monteiro. Boa noite a todos vocês que estão em casa. É um privilégio estar aqui com vocês. Nelson, um pouco da tua vida. Tu nasceste onde? Passo Fundo? O que fizeste antes de chegar até aqui? Certo. Eu viajei bastante. Eu venho de Santa Cruz do Sul, que é a cidade onde eu me criei. Sou natural de Pelotas, mas me criei em Santa Cruz do Sul, onde fiz a minha formação, onde estudei, onde tenho raízes, laços de amizade, parentes, né? E desenvolvo esse meu trabalho como terapeuta já há cerca de 23 anos, o qual me deu subsídios os necessários para desenvolver uma primeira obra, que é o Chaves para a Harmonia Pessoal. Esse livro de poucas páginas, mas de uma essência fantástica, porque ele trata da essência da vida, com base na vivência que eu tive com pessoas que foram meus mestres, mestres vivos, né? Então, foi uma experiência pessoal de troca, de aprendizado, na forma mais antiga, né, do aprendizado, que é a forma oral. E nele... O próprio Paulo, na Bíblia, diz que o saber vem pelo ouvir. Exatamente, exatamente. Então, venho viajando bastante, o Brasil e fora do Brasil também, desenvolvendo palestras e aprendizados, obviamente, porque quando nós palestramos, nós aprendemos com cada público, com cada pessoa, a cada atendimento, a cada contato humano, você está aprendendo com as pessoas na forma mais direta. Mas antes de chegar a esse conhecimento que tu tens difundido, tu tivesses outros estudos, por exemplo, tu fizeste teologia. Sim, sim. Onde? Isso, eu fui aluno de teologia da Triwinder de São Paulo, que é uma entidade mantenedora. E estou fazendo um mestrado atualmente na FATEC, que é um mestrado em Ciências Sociais das Religiões. Pretendo chegar ao doutorado um dia, né? Mas essa faculdade de teologia, ela é leiga ou era ligada a algum grupo? Não, ela é leiga. Multiconfessional? Isso, exatamente. Multidisciplinar, digamos Multidisciplinar, assim. Né? Eu prefiro dizer multiconfessional, porque nós temos faculdades católicas, faculdades luteranas, temos institutos judaicos e muçulmanos e etc. Islamitas. Enfim. E o que te levou, né, desse conhecimento exotérico da teologia tradicional para um conhecimento mais esotérico, digamos assim? Que bela colocação, que prova a sua profunda cultura, né? A vivência exotérica nos leva a um processo de percepção esotérico, né? Então, na verdade, eu nasci numa família de esotéricos, de pessoas muito voltadas aos estudos ocultos, aos estudos da alma, aos estudos religiosos, né? Minha mãe é batista, tenho pessoas que são ligadas a algumas ordens. E então eu me criei num meio onde pessoas o tempo todo buscavam conhecimentos. E eu aprendi uma coisa desde cedo com minha mãe e com meu pai, que foi a ler, a buscar nos livros as respostas. E como eu sempre tinha uma fartura muito grande de livros em casa, eu comecei já desde cedo a me inclinar pelo gosto, né, à estrutura esotérica e às informações do oculto, as informações do místico, como um vislumbre da vida num ponto de vista um pouco diferente. Com isso, já muito cedo, eu fui direcionado sempre por pessoas fantásticas que cruzaram meu caminho, a cursos, a formações, pratiquei yoga, né? Atualmente eu sou professor de Tai Chi Chuan,
que é uma arte marcial fantástica, onde a gente desenvolve esse conhecimento profundo com base no budismo, no taoísmo e no confucionismo, que são as religiões que norteiam os princípios do Tai Chi. Então, acho que fui me construindo, e pelo fato do contato com o livro e o contato com pessoas interessantes, como Moab Caldas, que eu era criança, conheci Moab Caldas em razão de um tio meu ser umbandista. Então eu tive contato com pessoas muito inteligentes e que me fomentaram, de certa forma, pela beleza de cada história, a pesquisa. E a pesquisa se tornou uma prática, e a prática se tornou minha vida. O teu contato com o esoterismo se deu através do círculo esotérico da comunhão e do pensamento ou da Ordem Rosa Cruz? Eu vou lhe confessar que eu tenho uma relíquia nos meus livros, que foi um presente que eu ganhei do tio da minha mãe, que já é falecido, o tio Euclides, foi um oficial de justiça lá de São Gabriel, uma família muito querida, que me presenteou com o livro Chave de Harmonia. E daí veio a ideia de fazer chaves para a harmonia pessoal. Então, aquele livro é um livro que eu guardo como uma relíquia, que é um livro de bolsa, um pocket, com poucas páginas, mas que fala o essencial em poucas linhas. Da Editora O Pensamento? Exatamente, da Editora O Pensamento. Ele está lá, guardadinho dentro de um cofre, porque ele é muito valioso para mim, esse livro, que foi o que norteou a minha vida em muitos momentos também. E eu usei a ideia da base, não de forma nenhuma compilativa, mas a ideia em si de criar um livro com poucas páginas, que fosse o mais enxuto possível, com as informações mais cotidianas possível, com dicas de como você lidar com determinadas situações. Mas tu chegaste a fazer parte do círculo esotérico da comunhão do pensamento? Infelizmente não. Nunca tive a oportunidade de, eu não sei se é ser convidado ou se busca um contato com eles. Na verdade, meu caminho não cruzou pelo círculo esotérico. Porque tu falas nas tuas palestras, eu já ouvi, né, já assisti algumas palestras tuas, tu falas, por exemplo, no professor Hermógenes, e o professor Hermógenes é um dos ícones do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Perfeito. Mas, na verdade, eu falo pelo professor Hermógenes, pelo exemplo ícone que ele é, dentro do yoga também, que ele é um grande mestre um dos introdutores do yoga. Exatamente. E é vivo até hoje, né? É fantástico. Está com cerca de 100 anos. Mais ou menos isso. Eu vi uma entrevista dele num filme que está prestes a ser lançado, que é o Eu Maior, e ele falando sobre as questões. Eram perguntas, né? Um ping-pong de perguntas, e ele falando com muita lucidez, de forma muito simples, muito clara. Então, essa simplicidade, essa clareza, de uns anos para cá eu venho tentando sempre tornar minha linguagem tanto escrita, né? Quem me viu escrever a coluna do Jornal Nacional, como escrevo no Caderno Mix, você vai ver que de uns 3 anos para cá mudou a minha linguagem. Estou simplificando cada vez mais para que se possa atingir um público cada vez maior com essas informações. Uma linguagem mais direta, menos adjetivosa. Menos rebuscada possível, né? É bonito falar bonito, mas muitas pessoas não têm o tempo necessário para se munir de elementos de compreensão literária com palavras difíceis, né? Então, é melhor falar claro, falar diretamente e falar claro para as pessoas. Mas tu não achas que a questão da escrita, e aí nós já começamos a entrar na questão do teu livro, a questão da escrita e às vezes a questão da fala não faz lembrar aquele deputado, o Pacotão, que tinha uma coisa assim, que quando apertava, um programa humorístico, quando apertavam ele... Quer dizer, exato. Às vezes o sujeito enrola, usa uma série de termos para não dizer nada. Exatamente. Eu ouvi isso semana passada, alguém falando exatamente isso, de um evento que tinha ido, que o cara falou e não falou absolutamente nada. Então, reconduzir um pensamento, fazer ele ultrapassar a barreira da resistência do outro, é uma arte, né? É por isso que pessoas são grandes oradores, e eu, muito longe de ser um grande orador, apesar das minhas palestras, tento o máximo ser simples, para que todos possam entender, porque é pela simplicidade, que ao meu ver, que você se faz entender, né? É interessante se munir de conhecimento para que se escrevam obras bonitas, né? Obras interessantes, mas eu acredito que a comunicação direta e o objetivo principal, que é tocar as pessoas internamente,
tem que ser feito da melhor forma e de forma precisa, porque senão vai redundar e acontecer como você mesmo fala. Você fala, escreve e não consegue passar mensagem alguma para as pessoas. Né? Não consegue ser entendido. Exatamente. Porque escrever ou falar não é difícil. Não. O segredo está em se fazer entender. Exatamente. Assim, eu vejo da mesma forma um médico, ou um terapeuta, ou um psicólogo, seja como for. Ele tem elementos suficientes, né, para você promover a cura. Mas a cura só acontece, na maioria das vezes, não falando aqui de doenças que se controlam com remédios, é claro, mas as doenças mais existenciais, que são as doenças da alma, que nos promovem aí muitas depressões, alguns tipos de depressões, que se o terapeuta ou o médico não tiver o elan de mudar o teu foco, a tua forma de estar vendo a vida nesse momento, e ter elementos suficientes para criar uma tranquilidade mais perene, mais contínua, ou seja, ver a vida de forma diferente, ver o problema de forma diferente e dessa forma ainda criar um processo de tranquilidade, a cura não vai acontecer. No programa Literatura Local desta noite, nós estamos falando com Nelson Ribeiro, terapeuta holístico e autor deste livro, Chaves para a Harmonia Pessoal. Mas, Nelson, entre as chaves da harmonia, tu não achas que a clareza, que a transparência é uma delas? Certamente. Eu acho que o processo ético, isso eu falo nas minhas palestras, ele começa com esse conceito de transparência e de clareza. E também é um dos grandes responsáveis pela felicidade humana. Né? Se você quer ser feliz, semeie o bem de todas as formas e em todas as direções, em todos os momentos da tua vida. Se você não quer ser feliz, basta fazer o contrário. Existem algumas obras, eu não me recordo o autor, que ele fala, dá 10 dicas para você ser infeliz. Porque, obviamente, você, promovendo ao contrário, você vai ser feliz. Né? Então, no processo da construção humana, seja ele um processo profissional, seja ele uma empresa, seja ele uma relação, você tem que agir com clareza e se fazer entender com esta clareza. E, além disso, transcender as existências pessoais e continuamente buscar a clareza para você, na tua vida. Nelson, ancestralmente, todos os seres vivos têm medo do desconhecido. E aí, maniqueisticamente, é a diferença entre o escuro, claro, preto, branco, né? Enfim, o noturno, o diurno. Um dos medos maiores, repito, é o do desconhecido. E essa linguagem enrolada, por exemplo, é uma forma de desconhecido. Quando você fala, enrola para se fazer entender, você está criando uma barreira. Você se torna desconhecido, porque o cara não sabe. Exatamente. O outro não sabe o que vem. Exatamente. E aí já te retrancas. Exatamente. Já te pões na defensiva. O que o Nelson quer dizer com isso? Está me enrolando. O que ele quer? Quer dizer, então, a clareza também é um elemento de harmonia. Exatamente. Harmonia que é gerada a partir de você, pela tua clareza e a tua forma de expressão, no outro. Né? Se você se quer deixar entender, você vai agir de forma clara. O taoísmo, que é o elemento que fala das díades, né? Que é o claro, o escuro, o homem, a mulher, o molhado, o seco, a luz, a sombra, ele fala bem desse princípio. E nós reagimos com base nesse princípio. Se, por exemplo, uma pessoa se coloca na tua frente e grita com você, se você gritar mais do que ela, obviamente ela vai gritar mais ainda. Ao passo que se você apenas escutar o grito dela e continuar falando no mesmo tom, você vai obrigatoriamente, dentro de alguns minutos, criar um processo de equilíbrio. Porque já tem alguém que fale alto, se você falar baixo, ela não terá a necessidade, muitas vezes visceral, absorve o som, de falar mais alto do que já está falando. Absorve a tendência é você fazer com que ela reduza o tom da voz. Perfeito.
No programa Literatura Local dessa noite, nós estamos conversando com o Nelson Ribeiro, autor do livro Chaves para a Harmonia Pessoal. Nós vamos para um intervalo e voltamos dentro de poucos minutos para continuar conversando com o terapeuta holístico Nelson Ribeiro.